sua Bíblia comigo no livro Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, eu quero ler a partir do verso 8. Último livro da Bíblia, capítulo 2, verso 8. Você achou? Diga amém. Vamos ler. Assim diz o Senhor para nós essa noite. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos reunidos essa noite, Senhor, porque as Escrituras dizem para nós que só o Senhor é digno de abrir os selos e trazer-nos a revelação. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para que a glória permaneça para sempre, sendo tua, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluia! Nós começamos a nossa campanha no domingo, e eu comecei a campanha falando da grande diferença de uma fé estável, de uma fé comum, para desfrutar da emuná de Deus. A emuná de Deus é muito mais do que crer, é toda a parte de exteriorização da fé, é onde você coloca em ação, com atitudes, o seu posicionamento, daquilo que você creu. A emuná, ela é um termo onde nós assumimos a responsabilidade de nos mantermos fiéis, debaixo de fidelidade, de lealdade, de compromisso. Mas em relação a quê, pastora? A promessa de Deus, a vida de Deus para nós, aquilo que Deus desejou e desenhou para a minha vida e para a sua vida. Nós vivemos num tempo onde as pessoas confessam e professam a sua fé, mas não têm vivido debaixo de emuná. É por isso que você encontra homens que hoje estão firmes e amanhã não estarão mais. Pessoas que facilmente se esfriam no amor e na fé. Pessoas que por conta de qualquer circunstância perdem o propósito. Sai do alvo que é Cristo e quer desfrutar daquilo que Cristo sonhou. Por quê? Porque elas creem. Elas creem em Jesus, elas creem no poder, elas creem no sobrenatural, mas elas têm dificuldade de se manter constantes, firmes no propósito, e é isso que a emuná faz. A emuná vem derramada de Deus para nós, para trazer firmeza, para trazer compromisso, fidelidade, para você olhar para o alvo e ter o prazer de dizer, como Paulo disse: eu estou olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, eu não vou me desviar nem para a direita nem para a esquerda, eu vou prosseguir para o alvo, até que ele se cumpra na minha vida. Então, eu decidi falar de emuná, desse posicionamento diferenciado, estudando as igrejas do Apocalipse. E no domingo nós falamos da primeira. Qual que foi? Éfeso. A palavra Éfeso significa desejável. Era uma igreja onde as pessoas tinham prazer de olhar a cidade de Éfeso por conta das suas características, por conta da sua localização. Ela se torna uma igreja fundamentada nas doutrinas dos apóstolos, fundamentada na palavra, rica em conhecimento, discernindo o bem do mal, paciente, entendedora. Porém, Jesus condena o seu posicionamento, a sua falta do primeiro
amor. E ele diz, isso precisa ser restaurado. Porque não basta você ter conhecimento se você não volta às raízes. Não importa se você tem sabedoria sobre todas as coisas, se você não consegue ser aquele pelo qual eu resgatei lá no princípio. E esse fundamento precisa ser restaurado. E Jesus dá uma palavra de incentivo para aqueles irmãos de Éfeso: voltem ao primeiro amor. E assim então conquistem uma das suas preciosas promessas. Mas essa noite eu quero falar da segunda igreja. A segunda igreja está aí, Apocalipse capítulo 2, verso 8. Ela chama Esmirna. A cidade de Esmirna ficava a 65, mais ou menos, 65 quilômetros ao norte da cidade de Éfeso, dentro da Ásia Menor. Hoje, a cidade se localiza na Turquia e o nome é Izmir, I-Z-M-I-R. Izmir é o nome da cidade atualmente localizada na Turquia. Uma cidade muito próspera. Esmirna também tinha um porto poderoso, assim como Éfeso também tinha, que ligava a Europa à Ásia. Então, muito comércio, muito dinheiro entrava pela cidade. A cidade, na época que a carta foi escrita, tinha mais ou menos 100 mil habitantes. E todos os seus habitantes compartilhavam da experiência do comércio. A maioria absoluta deles trabalhavam em cima de comércio por conta da facilidade que a cidade tinha. Mas a história conta para nós que Esmirna era uma cidade que passou por alguns processos difíceis. Ela foi completamente destruída pelos homens de Lida e depois reconstruída pelos gregos. Eles dizem que Esmirna ressuscitou, porque ninguém acreditava que ela iria se levantar depois da sua destruição. Então, ela se ergue e, debaixo do total comando do governo romano, se torna uma cidade completamente submissa a Roma. Eles adoram os deuses impostos por Roma. Foi a primeira cidade na história a cultuar um deus com o nome da cidade. Porque nas nossas cidades tem características, Na cidade do interior, você vai achar um nome de um santo, alguém que tem aquela referência daquela localidade. E Esmirna não eram pessoas, eles adoravam o Deus da própria cidade. E a pressão do Império Romano era tão grande que fazia com que a igreja se submetesse à adoração à cidade e aos imperadores. Então, ela vivia dividida entre obedecer Roma, por conta do seu poder e autoridade, e a pequena igreja do Senhor Jesus, de vencer os desafios, de ser aquela que Cristo desejava para ela. Põe para mim as fotos, Felipe, por favor. Então dá para ver, Éfeso aqui embaixo, olha esse pontinho aqui no azul, tá vendo? Está vendo aqui embaixo, no azul? Essa era a ilha de Patmos, aonde João estava. Aonde dali Jesus falou com ele foi levado aos céus em arrebatamento e teve a experiência poderosa de ter o livro do Apocalipse revelado. Do lado verde é todo o mapa antigo da Ásia Menor. E ali estão as 7 igrejas. Então você vê que Éfeso está embaixo e Esmirna em cima. E esse trajeto, mais ou menos 65 quilômetros de distância. Põe o outro para mim. Não, depois, passa o outro, vou voltar nele. Isso. Essas colunas chama ágora. Quantos já leram essa palavra na Bíblia Sagrada? Você sabe o que significa? Ágora é assembleia, essa é a tradução. Era o lugar onde existia a principal parte do comércio da cidade, mas também o lugar onde as pessoas, os intelectuais se reuniam para conversar sobre assuntos importantes, discutir filosofia, teologia. Então, por muitas vezes, você vai encontrar Paulo dizendo, eu vim do ágora, Pedro falando, eu passei pelo ágora, que é exatamente esse lugar. Em várias cidades da Ásia Menor, existiam construções como essa, chamada ágora, que era um lugar onde essas pessoas se reuniam para conversar e discutir assuntos importantes. Passa para mim, por favor. Essa é uma construção antiga
de um templo de adoração a esse grande e famoso imperador, onde toda a cidade tinha que adorar a esse imperador e aos fundamentos da igreja romana. Passa para mim, por favor. Esse é o porto da cidade hoje, atual, né? Na época de Jesus não tinha esse barquinho lindo aí. Esse é o porto atual da cidade de Izmir, na Turquia, que é Esmir. Agora volta lá para mim aquela foto, Felipe, por favor. Os historiadores contam para nós que João fez um discípulo. O apóstolo João fez um discípulo chamado Policarpo. E esse era o bispo da igreja de Esmirna. Esse era aquele que governava. Os historiadores falam muito bem de Policarpo. Seu posicionamento, sua firmeza. Um homem que dava frutos, que ganhava gentes para Jesus. O evangelho chegou em Esmirna por conta da pregação de Paulo em Éfeso. A Bíblia diz, ele pregou em Éfeso e a palavra tomou toda a Ásia. Então, pessoas que estavam de passagem em Éfeso, levaram a palavra até Esmirna. Levante seu braço direito que eu vou profetizar. Quem dera a Deus, pregue e manifeste a palavra dele sobre a tua vida. E onde os teus pés pisarem, a palavra do Senhor seja plantada. E Deus edifique uma casa, uma morada. Deus edifique um lugar de pregação, salvação e cura na vida de muitos. Assim como ele fez com o apóstolo Paulo. E assim como ele tem feito na vida de homens poderosos e mulheres em nome de Jesus. Mas a igreja passava por muita luta, muita perseguição, muita pressão da igreja romana. Então, eles, 50 anos depois da carta, essa carta de Apocalipse ter sido escrita pelo apóstolo João, eles prendem o bispo Policarpo. Leva o bispo numa arena com milhares de pessoas, o crucifica e taca fogo nele, ele morre queimado. E essa era a arena onde eles faziam isso. Tinham um prazer de queimar os homens de Deus publicamente, exatamente para fazer morrer a religião cristã, a propagação do evangelho, porque eles queriam que a cidade permanecesse presa às raízes da idolatria. Você entendeu? Diga amém. Então vamos ler comigo agora as escrituras sagradas. Só quero trazer uma referência, ia ser legal você anotar. A palavra Esmirna vem de uma palavra menorzinha, derivada do grego, que significa mirra. Mirra é a plantinha balsâmica, aromática, que nós usamos como especiaria do óleo para ungir. Quantos ouviram falar na mirra? Então, a palavra é a mesma, o mesmo significado da mirra. E observa que essa plantinha balsâmica, você só percebe o perfume da mirra quando a folha é esmagada. Se você pegar um galho da mirra e sentir o cheiro da flor, ela não vai exalar perfume algum. Você não vai perceber diferença. Mas quando aquela folha é esmagada, é a hora que ela libera o perfume. O nome dessa cidade não foi escolhido à toa. O nome dessa cidade não foi escolhida apenas por ser um lugar onde se encontrava uma vasta quantidade dessa especiaria. Você vai entender isso a partir do texto sagrado. Lê comigo agora. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou. Então presta atenção. A carta foi escrita para o anjo da igreja. Quem que era o anjo da igreja de Esmirna? Acabei de falar, bispo Policarpo, era o líder da igreja de Esmirna. E aí, ele diz, ele escreve essas palavras para ele, mas para que toda a igreja tenha conhecimento dela. E aí ele continua, e a primeira parte, lembra que eu disse domingo, toda a primeira parte das cartas vai revelar Jesus de alguma forma. Vai manifestar uma característica específica de Jesus. Então, olha o que ele diz. Essas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou. Então, ele apresenta Jesus. Ele fala, eu preciso falar algo importante para o bispo da igreja de Esmirna. Ele diz, mas quem está dizendo essas palavras? É o primeiro e o último. O que ele quis dizer com isso? Que não tem outro como ele. Não, você pode buscar e você nunca vai encontrar alguém que ocupe o lugar do Senhor Jesus.
porque ele é o primeiro e o último. Jesus já estava dizendo à igreja de Esmirna: você pode ter o histórico que tiver, você pode passar pela tribulação que passar, você pode ter experiências poderosas, mas entenda, você nunca será coroado, ou terá honra e galardão como eu. Por quê? Porque eu sou o primeiro e não tem outro como eu. Então a primeira coisa que é para entender, amigo, na autoridade do nome de Jesus, é que as 7 igrejas do Apocalipse falam da igreja de Cristo, em tempos da história diferenciada. A igreja de Éfeso, assim que Jesus ressuscitou, e termina no ano 100. A igreja de Esmirna começa do 2º século e vai até o 3º século. É o período da história. Mas em cada característica narrada pelo Senhor, Ele está falando do corpo, Ele está falando da igreja de uma forma geral. Então Ele faz questão de dizer: eu sou aquele que sei exatamente quem vocês são, eu sei exatamente o que vocês vão passar, o que vocês vão viver, mas entendam, querido, eu sou o primeiro e o último. Não tem outro para me substituir. E eu sempre serei referencial disso sobre a vida da igreja. Então, abre bem o canto branco do seu olho e deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Não importa a vida que você leva. Você pode passar uma vida de sacrifícios, de abnegação. Você pode ter uma vida de santidade, de retirada. Entenda, tudo isso vai ser computado a teu favor quando você chegar no céu. Mas nunca vai te aproximar de Cristo em comparação. Ele é o único. Ele é o Senhor. Então vira para esse irmão e diga para ele: por mais que você faça o bem ou passe por provações, no nome do Senhor, você continuará sendo criatura e Ele, Senhor. Você entendeu? Diga amém. Então ele começa dizendo: eu sou o primeiro e o último. Mas ele dá outra característica dele mesmo. Ele diz assim: que esteve morto e tornou a... Por que ele faz essa jogada de palavras? O livro de Apocalipse é um livro de linguagem figurativa, é um livro de revelação e tem muita jogada de palavras. Porque a cidade de Esmirna tinha morrido. Ela foi devastada pela guerra, quando os homens de Lida invadiram ela. Ela se tornou pó, monturo, e as pessoas diziam: nunca mais se erguerá, nunca mais será edificada. Acabou a Esmirna, foi destruída. Mas aí vieram os gregos e reconstrói Esmirna com pompas e circunstâncias. Ela levanta do pó e se torna uma cidade próspera, onde as coisas funcionam, onde o mundo inteiro da Europa vem para a Ásia por conta da cidade de Esmirna e de tudo que ela podia manifestar. Então olha o que Jesus estava dizendo: eu sou aquele que esteve morto e reviveu. Ele diz: Esmirna, olha para mim. Se tem alguém que entende de ressuscitar, sou eu. Se tem alguém que entende do que é passar do estado do morto para a vida, sou eu. Se tem alguém que entende o que é passar pela maior prova de tribulação, que é se entregar e ir ao extremo, que é levar à morte, sou eu. Então tudo que Jesus fala a partir disso, Ele já estava dizendo: não importam as circunstâncias, eu venci por você. Não importa o que vai vir daqui para frente, eu, o Senhor, passei pela maior prova, pela maior luta, pelo momento de maior angústia e tribulação. E sabe o que aconteceu comigo? Eu ressuscitei, eu venci. Isso deixa uma palavra para você. Isso deixa uma palavra para você, Esmirna. Não importa o que você for passar, olha para mim, porque do jeito que eu revivi, do jeito que eu ressuscitei, eu, o Senhor, vou fazer isso com você. Aplauda ao Senhor. Continua lendo comigo. Versículo 9. Então, primeiro ele se revela, como sempre. Depois ele vai começar a falar as características da igreja. Aí ele começa: eu conheço a sua tribulação. Então, a primeira parte da descrição de Jesus sobre a igreja de Esmirna é que ele estava observando
a tribulação. O termo no grego é tilipisis, que significa pressão ou pressionado. O que Jesus estava dizendo é: eu sei o quanto você tem sido pressionada, Esmirna. Eu sei o quanto de pressão tem vindo sobre você. Isso não tem passado despercebido aos meus olhos. Eu não tenho fingido que eu não estou vendo a tua dor. Eu estou observando o quanto você tem suportado por amor a mim. Ah, se fosse você, já levantava a mão direita aos céus. Deixa eu profetizar. Amigo, na autoridade do nome de Jesus. Ou você pode estar vivendo um tempo de tribulação, de pressão, sendo pressionado por diversas coisas, por amor ao nome de Cristo. E o Senhor está dizendo, assim como disse a igreja de Esmirna: eu, o Senhor, tenho visto a tua tribulação. Não tem passado despercebido diante dos meus olhos. Eu sou aquele que contemplo a tua dor e os teus momentos de angústia e dificuldade. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ela, cheia de autoridade, diga assim: o teu Deus está de olho em você em todo o tempo da sua vida. Porque às vezes pode vir a dúvida no seu coração. E você dizer: por que eu estou passando por essa luta toda? Parece que Jesus não está vendo. Mas ele deixa claro, a igreja de Esmirna, ele diz: eu tenho visto a sua pressão. Eu tenho visto o que você tem passado. Olha o que ele fala da igreja. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és... O que ele quis dizer com isso? A perseguição era tão grande que quando a igreja de Esmirna começou a se posicionar e dizer para os romanos: desculpa, nós não vamos adorar o imperador. Desculpa, nós não vamos adorar as imagens gregas dos deuses da Grécia. Porque nós conhecemos um Deus vivo, que condena a idolatria. Um Deus que nós falamos com Ele diariamente, não precisamos de coisas ou de imagens para adorá-lo. Roma, então, começa a pressioná-los de uma forma onde proíbe que as pessoas ajudem eles a participarem de comércio. Então, como a maioria absoluta vivia do comércio, o que acontece? A ordem de Roma vinha: você compra com ele, mas não compra com os irmãos da igreja de Esmirna. Você está proibido a fazer negócio com o pessoal da igreja. Você pode comprar o que você quiser, com quem você quiser, mas o povo da igreja não. Então, os que faziam pão iam para a porta vender o pão. Quem que comprava? Quem que comprava? Ninguém, irmão. Porque identificava: é irmão da igreja de Esmirna, não pode comprar. Apesar de toda a cidade viver debaixo de conforto e prosperidade, Jesus disse: eu sei que vocês são pobres. Eu vejo a pobreza de vocês. O que Jesus estava dizendo? Eu sei que eles estão agindo de má fé, estão prejudicando vocês ao ponto de vocês passarem necessidade. Porque eles deviam se ajudar mutuamente. É todo mundo da mesma cidade, é todo mundo do mesmo lugar. Mas a idolatria, a raiz da idolatria é tão grande que isso gera ódio. E eles manifestam esse ódio em forma de perseguição. Há aqueles crentes desgraçados, aquele povo tem que morrer de fome. Eu odeio o crente. Esse era o discurso. Então os homens que trabalhavam e eram membros da igreja não conseguiam vender, não conseguiam praticar o comércio necessário para serem homens prósperos. E deixa eu abrir um parênteses para falar uma coisa para você: não tinha sobre eles maldição, eles não estavam debaixo de erro ou de engano. Essa pobreza não é fruto de maldição, essa pobreza é fruto de perseguição. Quando o ódio toma lugar, o homem faz coisas que a mente nem alcança. Então eles foram perseguidos de tal forma que não tinham o que comer. Então Jesus diz assim: eu tenho visto a pressão que vocês têm vivido, porque não é fácil viver debaixo dessa pressão que o governo romano tem imposto a vocês, não. E outra coisa, eu tenho visto a pobreza de vocês. Eu tenho visto a necessidade que vocês estão passando, porque eles estão fechando a porta. Deixa eu falar uma coisa para você: quantas coisas você perdeu no dia que você levantou sua mão e entregou sua vida para Jesus?
Quantos negócios não foram fechados? Quantas pessoas se afastaram? Por quê? Porque você declarou com a sua boca: eu sirvo ao Deus vivo. E as pessoas disseram: então, pede para Ele te sustentar. Ora para Ele prover as suas necessidades. Porque de mim você não vai ter ajuda. Quantos passaram por essa experiência? Foi exatamente o que Esmirna passou. Eles debochavam e diziam para eles: pede para o teu Deus então pagar as tuas contas. Pede para o teu Deus te ajudar a comer. Porque de nós você não vai ver dinheiro. Então, quando Jesus se revela a Esmirna, Ele diz: eu tenho visto o preço que você está pagando de tribulação, de pressão, que você tem suportado por amor a mim, mas eu também tenho visto que você se tornou pobre. Porque a fartura e a prosperidade não têm chegado por conta da perseguição. Mas Ele diz para eles assim, leia comigo, no parênteses: mas tu és. Eles podem achar que estão tirando tudo de você, mas tudo o que é mais precioso, vocês têm aqui dentro. Quando eu olho para vocês, Esmirna, eu não vejo alguém passando necessidade de pão e vinho. Eu vejo alguém rico de experiência no Espírito. Coisa que o mundo não pode alcançar. É por isso que por muitas vezes pessoas já passaram por situações de dificuldades, onde choraram a Deus dizendo: Senhor, eu não tenho o que comer. E tem até uma historinha, né? Que conta uma mulher orando a Deus, não tinha nada em casa para dar para os seus filhos. E ela ora e diz: por favor, Senhor, nós confiamos em Ti. Eu não tenho mais nada, não tenho o que dar. Como que eu vou alimentar os meus filhos? Como que isso vai acontecer? E aí alguém bate na porta dela. E ela abre aquela porta, um homem cheio de sacola de compras, e ele diz: o meu Deus, era um homem idólatra, o meu Deus me disse que eu tinha que vir aqui e te entregar todas essas comidas. E ela começou a glorificar a Deus. E ele diz: você não se importa de eu ser um homem diferente de você? Que não professa a sua fé? Um homem que adora outros deuses? E ela respondeu para ele assim: não, sabe por quê? Porque quando o meu Deus manda, até o diabo obedece. Jesus enxergava a pressão que Esmirna passava. Jesus enxergava as limitações financeiras, as dificuldades financeiras por conta da perseguição. Mas olha o que ele continua dizendo. E a blasfêmia, versículo 9, dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de... a blasfêmia é uma declaração inoportuna. É quando você descredita algo que é santo. Você descredita algo que tem importância, né, diante da fé. É como se você falasse mal de alguma coisa que não tem parte com essa terra ou esse mundo. São coisas divinas, especiais, coisas do céu. Então Jesus diz: além de passar por tribulação, além de passar fome, necessidade financeira, vocês têm sofrido blasfêmias. Homens maus têm chegado e têm dito barbaridades a respeito da sua fé, a respeito de quem você é em Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você, amigo. O diabo sabe exatamente onde tocar na vida de um homem de Deus. Ele sabe que se ele submeter esse homem à pressão, assim como por muitas vezes na história aconteceu, você retira qualquer coisa, qualquer informação de um homem que está debaixo de pressão. Era o que eles faziam quando levavam as pessoas para as prisões, para os cárceres, e batiam, afligiam essas pessoas, porque era importante para eles obter uma informação que de forma voluntária ele não liberaria. Então o diabo sabe que colocando você numa situação de tribulação, de pressão, você abre mão de Cristo. Você confessa que você não quer mais a fé. Por quê? Porque está sendo dolorido, está sendo pesado, está sendo difícil. O diabo sabe que se tocando nas suas finanças, isso traz desespero. Como é que é o ditado? Na casa onde falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão.
Porque quando mexe com o dinheiro, entra o desespero. As pessoas ficam loucas e começam a tirar para todo que é lugar, fazendo uma opção de besteira. O diabo sabe que você tocando na sua vida financeira, ele rouba você de uma posição estável, de firmeza e segurança em Deus. O diabo sabe também que quando ele começa a atacar você, na estrutura do homem de Deus que você é, ele mexe na tua alma. Quando fica um perturbado, e ele diz, o enviado do Satanás, dizendo, você não é homem de Deus nada, eu não vejo virtude em você. Você só tem tipo, você só tem personificação, você não é o que você diz que é. E esse teu Deus é um Deus fraco, esse teu Deus é um Deus que não opera nada, esse teu Deus é um Deus mentiroso. Esse é o poder da blasfêmia. E amigo, você atura um dia, atura dois, no terceiro dia, aquilo sobe como ira dentro de você. Porque você diz assim, caramba, será que eu realmente não sou esse homem de Deus? Será que realmente eu não construí em mim esse homem ou essa mulher de Deus? Porque o mundo tem me julgado, o mundo tem me criticado, o mundo tem falado barbaridades ao meu respeito. Oh querido, o mundo não atira pedras em árvores que não dão frutos. O diabo sabia que precisava parar a igreja de Esmirna. Que precisava parar a igreja de Esmirna. Então ele leva sobre ela o máximo da pressão possível, para que aqueles homens desistam de continuar a pregação do Evangelho, desistam de fazer a obra do Senhor, desistam de dar continuidade ao chamado. E talvez seja exatamente isso que você tem vivido nesses dias. E Deus chamou você aqui para participar dessa campanha, para ministrar no seu coração. E Jesus está dizendo para você, eu tenho visto a tribulação, eu tenho visto a perseguição, e eu tenho visto as blasfêmias. Acalma a tua alma. Observa o texto. Ele diz assim, e as blasfêmias dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Por que ele faz esse parêntese? Porque são homens que professam a fé de Abraão, mas não vivem a lei. Não vivem aquilo que Deus disse que precisava ser vivido. E na maioria das vezes é assim. O que ataca não vive para respaldar a sua fala. Então ele diz, eles se dizem cristãos, mas não são. Não tem vida no altar. Não tem comunhão com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não professam uma fé estável e real. E ele diz assim, sendo antes da sinagoga sinagoga é igreja. O termo sinagoga significa igreja. É tão engraçado quando eu vou a Israel, os rabinos falam assim para mim, é você que ministra na sinagoga? Aí a primeira vez eu disse, não, eu nunca preguei na sinagoga. Aí ele ficou assim, não? Eu falei, não? Aí o guia falou para mim, pastora, sinagoga é igreja. Eu falei, eu ministro na sinagoga. Aí ele, sinagoga é igreja. E Jesus disse assim, eles não são judeus, não tem parte com a herança de Deus. Eles dizem que são e não são. Sabe o que eles são? Da igreja do diabo. Eles estão infiltrados, se fazendo de bons, mas são maus. Servem ao diabo, criando problemas e situações para prejudicar o crescimento da igreja. É isso que Jesus diz. Continua lendo comigo. Versículo 10. Não temas as coisas que tem de sofrer. Então observa que a primeira parte ele fala de si mesmo, como em todas as outras cartas. Na segunda parte ele chama a atenção pelas características que ele enxerga na igreja. E na terceira parte ele começa falando daquilo que a igreja precisa viver. Mas observa, não existem críticas sobre a igreja de Esmirna. Porque só os maus chutam cão morto. Só pessoas muito ruins vão prejudicar outras que estão passando por momentos de muita pressão e dificuldade. É gente sem coração. Qual que era o papel de Jesus? Ele enxergou o posicionamento da igreja de Esmirna. Ele estava vendo a luta que ela estava passando. Ali não era momento dele criticar, era momento dele apoiá-la.
Era momento dele dizer para ela, assim como está escrito em toda a Bíblia Sagrada, a expressão, não temas. Assim como aconteceu com todos os grandes homens e mulheres da Bíblia Sagrada. Entenda, você não pode abrir mão disso. Não temas. Ele diz, não temas as coisas que você tem que sofrer. Se mantém firme no propósito. Não tema as coisas que estão acontecendo ou as que estão por vir. Entenda. Ou você carrega a emuná, a certeza, a fidelidade, o firmamento, o compromisso, a segurança de viver o propósito. Ou você vai começar a olhar para o lado. Por que Pedro afunda naquela experiência gloriosa de andar sobre as águas? Porque no primeiro momento, ele entendeu que ele podia, ele creu na experiência. Ele disse para o Senhor, deixa eu ir ter com você. E Jesus disse para ele, vem Pedro. Não foi o contrário. Jesus não chamou ele para uma experiência. Porque se Jesus chama, ele tinha que respaldar. Mesmo que a fé falhasse. Mas quando Pedro pede, ele diz, você quer? Vem. O Pedro sai do barco cheio de fé. E começa a andar pelas águas nos primeiros momentos. Mas depois o que acontece? Ele começa a afundar. Por quê? Porque ele temeu. Ele olhou o vento, ele olhou as ondas, ele olhou o barco, os outros discípulos dentro do barco. Ele falou, só eu estou aqui do lado de fora. Ele tira os olhos de Jesus e foca nas circunstâncias. Jesus estava conversando com Esmirna, como se estivesse olhando dentro dos seus olhos. E dizendo para ela, eu sei que está doendo. Eu sei que está puxado para você. Eu sei que está difícil de viver a experiência que você está vivendo. Ele olhava dentro dos olhos dela e dizia, mas não temas o que está por acontecer. Não tira os olhos de mim. Permanece com os teus olhos fixos em mim. Porque se você não tirar os olhos de mim, Esmirna, você não afunda. Se você não tirar os seus olhos de mim, Esmirna, o seu corpo vai sentir a pressão, mas a sua alma sabe a quem serve e para onde ela vai. Aí ele continua, lê comigo. Não temas as coisas que tem de sofrer, versículo 10. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentro de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10? Jesus, mas já está ruim, né? E tudo que está ruim pode piorar um pouquinho mais. Eles estavam numa luta e Jesus diz assim, eu tenho uma notícia para dar. O diabo está vindo aí. E ele tem como propósito provar vocês. Provar o seu posicionamento, a sua fidelidade. Provar a sua condição de ser e não de ter fé. Porque emuná é ser. Emuná não é cantar aos quatro ventos. Eu sou cheio de fé. Emuná é manifestar resultados diante das provações, das lutas, das tribulações. Emuná é responder mediante a convicção. O diabo está vindo com uma pressão total e Jesus disse a ele vai levar preso alguns de vocês. Alguns não são todos. Mas para uma igreja pequena, que estava se fortalecendo um no ombro do outro, ficavam um olhando para o outro, dizendo assim, eu sou teu irmão, mas tomara que vá você, né? Que eu não estou afim de ir para a prisão, não. Eu te amo, meu irmão, mas é melhor que vá você do que eu. E ele disse, alguns serão levados para a prisão para serem provados. Jesus não permite prisões se o fundamento não for aperfeiçoar você. Todo o ensinamento de provação é para levar você a galgar lugares maiores. Quando você fica preso à decepção da prisão, você não amadurece. Quando você fica preso emocionalmente ao fato de estar preso, você não desenvolve o que você precisa desenvolver para mudar de etapa. É por isso que tem muita gente vivendo as mesmas coisas 30 anos da vida dele. Porque Deus os prova. Mas dentro da provação, eles não conseguem se manifestar de forma diferenciada. E aí perde a oportunidade da aprovação. Perde a oportunidade de serem aprovados.
Isso faz com que eles fiquem assim como o povo ficou 40 anos dando volta na mesma montanha. Porque estavam sendo provados, mas não se mantiveram debaixo de uma emuná. Não sei o que eu vou comer, mas se Deus disse que nós atravessaríamos o deserto, Ele vai prover. E mesmo chovendo maná do céu, mesmo Deus enviando codornas, mesmo Deus enviando coluna de fogo para esquentar, nuvens para proteger do sol, mesmo assim, a fé deles era pequena. Mesmo assim, eles acreditavam, quando eles viam aquela coluna linda de fogo em volta do tabernáculo esquentando eles diziam: oh, que Deus maravilhoso, não deixa a gente morrer de frio no deserto. Mas de manhã a coluna ia embora e as dúvidas invadiam seus corações novamente. E Deus queria fazer com que eles chegassem em 40 dias ao lugar que emana leite e mel. Mas eles passaram 40 anos, exatos 39 anos em volta da mesma montanha. E quando eu estive lá, irmãos, foi uma sensação muito ruim. Porque qualquer criança já ouviu falar na historinha daquelas crianças que, para não se perderem, jogavam os grãos no chão. João Maria. Qualquer criança sabe. Se eu tenho que voltar, vamos reconhecer a área. Como que você, com milhares de pessoas, dão voltas numa mesma montanha por 38 anos e ninguém entende que eles estão dando voltas. Ninguém enxerga que eles estão perdendo tempo. Pergunta para mim, por quê, pastora? Porque a prisão tomou conta das suas almas e roubou deles a expectativa do milagre que Deus pode fazer. Eles ficaram confiantes em si mesmos. Nós vamos achar, vamos continuar que nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Não foram aprovados naquilo que Deus estava provando. Você está aí? Então o que Jesus estava dizendo à igreja de Esmirna é: não temas o que está por acontecer. O diabo está armando uma cilada. Alguns de vocês vão ser levados presos em cativeiro e vão ficar presos lá, ele diz, por 10. É uma linguagem figurativa. Eles não ficaram presos só 10 dias. Existe uma grande discussão teológica a respeito desse quantitativo de tempo. Uns dizem que pode ser equivalente a 10 anos, a 100 anos, a um século inteiro. O que ficou registrado de importante é que o número 10 fala de uma plenitude, de algo que é pleno e é completo. Então, é uma questão de tempo que foi completa, não foi um meio ano, não foi um meio período, foi algo que foi inteiro. Você está aí? Então, eles ficaram presos por um período inteiro. Não sabemos exatamente, fielmente, essa data. Mas fala para esse irmão que está ao seu lado: Jesus não deixa os seus debaixo de engano. O que a senhora quer dizer com isso? Eles já sabiam o que estava por vir. Jesus os avisou para que eles estivessem prontos e que a emuná manifestasse no momento da perseguição. Enquanto eles fossem levados presos, levados cativos, que a emuná desce dentro deles de uma tal forma que os 10 dias se passassem entendendo, é prova e nós vamos vencê-la. É um momento difícil, mas nós vamos vencer, porque eles estão tentando calar a igreja, mas a igreja do Senhor não vai se calar. Ninguém pode parar aquele que Deus ungiu. Ninguém pode desconstruir aquilo que Deus já disse que faria. Então, é um período difícil, mas nós vamos ficar e vamos vencer. Acompanha o texto comigo. No final do versículo 10, ele diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa. Então, olha o que Jesus está dizendo. Muitos de vocês vão morrer, assim como o bispo Policarpo morreu, queimado, debaixo de uma sentença por causa do ódio da idolatria. Mas entenda, os homens
estão cometendo essas atrocidades sobre vocês, podem ser condecorados nessa terra, mas no meu reino não entrarão. Mas vocês, que estão pagando um preço por conta da perseguição, da tribulação, que têm pagado um preço alto por conta das acusações falsas e mentirosas, você que tem sido levado preso para ser provado por Deus, Jesus está dizendo, o mundo pode te enxergar como mais um, mas eu estou declarando, no meu reino, você será coroado. A coroa, lembra que eu disse 2 domingos atrás? A coroa era símbolo de honra, de galardão. Então Jesus estava dizendo, para o mundo, para esse mundo, para ser honrado, ou para ganhar fama, ou ter algum tipo de referência grandiosa, essa pessoa tem que fazer algumas coisas. A sua história é uma história de tristeza, de derrota, de pressão, de perseguição. Esse mundo te taxa como um falido. Esse mundo te taxa como alguém que não tem valor. Mas diante de mim, o coroado é você. Diante de mim, aquele que vai receber a coroa é você. Pergunta para mim, por quê, pastora? Porque Deus honra aqueles que se mantêm fiéis. Deus honra aqueles que estão mergulhados debaixo da emuná de Deus, fiéis até o fim, não importa o que vai acontecer, fiéis à palavra, fiéis ao compromisso, fiéis ao chamado de Deus. Aí ele continua no versículo 11, e ele diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda. Então vê se você pega o que eu vou dizer. Natural, som. O homem natural nasce uma vez, morre duas. Vou repetir. O homem natural nasce uma vez, morre duas. O homem espiritual nasce 2 vezes, morre uma só. E pergunta para mim, e Jesus, pastor? Pergunta com quem quer saber. Perguntei, Jesus, pastor? Nasce 2 vezes, morre uma e ressuscita depois da morte, aleluia! O que eu estou querendo dizer para você? Foi o que Jesus disse para eles. Jesus estava dizendo para eles, os homens dessa terra nascem uma vez só. Nascem da mãe, nascem do ventre materno. E têm direito a 2 mortes, porque morrem na carne, por morte natural, e morrem porque não tem Cristo. Morrem no Espírito. Mas os meus filhos nascem 2 vezes. Nascem a primeira do ventre, nasce a segunda das águas para arrependimento, no batismo das águas. Quantos já nasceram 2 vezes? Levanta a sua mão aqui, dá glória a Deus. Mas olha o que Jesus está dizendo. Os meus nascem 2 vezes, mas morrem uma vez só. Vão morrer só do corpo físico. Porque no Espírito viverão para toda a eternidade. Reinarão comigo no meu reino. Estarão comigo ao meu lado, desfrutando do poder do eterno. Aleluia. E Jesus nasceu da Maria, mas também nasceu das águas. Se submeteu ao batismo de João. Foi ou não foi? Morreu. Levaram ele à crucificação. Morreu uma vez só. Mas ele não esperou nem contemplar a vida na eternidade. No 3º dia o sepulcro abriu, ele não estava lá. E ele diz, ó morte, onde está o teu poder? Onde está a tua autoridade? Isso funciona com os homens dessa terra, comigo não. Porque eu sou vida, e vida em abundância, aleluia. Então vamos repetir para você pegar. Quinta-feira você já vai estar tirando de letra. Você já vai chegar aqui sabendo, primeira parte Jesus fala dele, segunda parte Jesus fala da igreja, depois ele fala o erro, e por último ele entrega a promessa.
Você vai ficar craque. Na última parte ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele está dizendo, então presta atenção no que eu vou dizer agora, que isso é muito importante. Eu prometi que o vencedor, eu vou honrar com a coroa. Vocês vão receber galardão diante de mim, não serão vistos como qualquer um. Então, a primeira mensagem importante dessa noite é: você pode estar na luta, querido, mas Deus está vendo e Deus está apreciando cada passo que você dá a favor da tua vitória, a favor do teu crescimento, do teu amadurecimento, da tua fé. Ele diz: eu vou te coroar, porque você tem se mantido fiel. Mas ele termina dizendo a promessa de restituição. Ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda. A promessa é: aquele que é cheio da minha emuná, aquele que tem lutado para não ser oscilante, aquele que tem lutado para permanecer digno da altura da promessa que eu entreguei. Ao vencedor, eu vou dar a ele o direito de não experimentar a segunda morte. O que ele está dizendo? Uns vão morrer de morte física, eu não. Eu já entrei num acordo, eu quero passar pela experiência de subir. Eu não sei quem é que vai estar aqui no culto. Eu sei que no dia que a trombeta tocar, eu não vou estar. Então, eu já estou combinando com Jesus, não quero nem passar pela primeira morte. Já que pode me dar essa chance, nem que eu seja velhinha de 80 anos, me deixa passar por essa experiência do arrebatamento. Mas observe, ele diz: aos vencedores, eu vou dar a eles a oportunidade de não experimentar a segunda morte. Eles terão certeza que vão estar comigo na eternidade. Mas por que Jesus coloca essa frase como a grande chave da restituição? Abre lá em Gênesis, capítulo 2. Gênesis 2, verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente, então por conta do pecado de Eva, da transgressão da Eva, foi derramada uma sentença. Uma maldição foi liberada. Ele diz: porque você comeu, você vai morrer. Porque você desobedeceu, você vai morrer. E ele não estava falando de uma morte física, que todo mundo ia morrer. A Eva e o Adão foram programados por Deus para viver eternamente, para terem vida na eternidade. Então ele não estava falando de morte física. A morte física veio depois, por conta do pecado. Ele estava dizendo: vocês foram gerados para serem eternos, viver na eternidade com o Pai. O problema é que cometeram o pecado e a transgressão, e isso lhe foi imputado, isso foi retirado de você. Você não tem mais o direito de viver na eternidade. Agora você vai morrer no Espírito. A partir daquele dia, Eva e Adão também tiveram dias de vida físicos controlados. Não tinha mais acesso à vida eterna. Então, quando Jesus se dirige à igreja, Esmirna, segunda parte do corpo total de Cristo, Jesus veio dizer: eu vim para restituir o que a primeira noiva perdeu. E a minha segunda noiva, que sou eu e você, a noiva do Senhor Jesus, essa não vai passar o que a primeira passou. Porque eu sou o noivo dela. Porque eu estou trabalhando para que ela receba como restituição tudo que a primeira perdeu. Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite, na autoridade do nome de Jesus.
A nossa vida é assim. E quando no início eu disse para você que a palavra esmirna, que é traduzida como mirra, não é à toa, é porque a gente só consegue o perfume da unção depois que a folha é esmagada. Então, assim como a essência da mirra, os crentes só são aprovados mediante tribulação, mediante pressão. Um momento onde se espreme o que você é e o que você tem. E se Cristo se apertar hoje, o que vai sair de você, irmão? Se Cristo te apertar hoje, o que vai sair daí? Ele está dizendo para mim e para você que seja assim como nós, assim como foi com a igreja de Esmirna. Você pode ter a sua vida apertada, amigo, mas vai sair de você unção que cura. Vai sair de você testemunho de vida. O mundo está te espremendo, mas está saindo de você virtude. Está saindo de você palavra. Está saindo de você é uma conduta de libertação, de entendimento. Quanto mais o mundo aperta, mais mirra sai de você. O termo mirra significa em hebraico fluir. Quanto mais a mirra sai, mais você flui o poder, mais você flui o Espírito, mais você flui a vontade de Deus sobre a tua vida. Pastor, o que a senhora quer nessa noite? Eu quero incentivar você a entender, irmãos. Jesus nunca nos prometeu uma vida boa. Ele disse, vocês passarão por provações. Mas não desanima não. Eu venci o mundo por vocês. Então, em cada circunstância de dificuldade que você está vivendo, em cada momento de perseguição, onde o outro é chamado para o trabalho e você não, porque descobriram que você é crente. Onde você é colocado de lado, sem oportunidade, porque não querem a sua presença, porque a sua presença manifesta a glória de Jesus. E você é retirado do meio da tua parentela, do meio da tua família, você é descartado do convite das festas, porque agora você é um crente chato, que não importa mais se envolver com os outros. E você passa a pressão, porque o mundo inteiro fica dizendo para você, para de bobagem, vamos viver a vida, vamos fazer, todo mundo faz, para de bobagem, para que permanecer firme, para que jejuar, para que orar, para que se revestir de armadura, você vai tantas vezes nesse retiro, você vai fazer o que lá, para quê? Jesus está dizendo, eu tenho visto as tuas tribulações. Eu estou de olho no que você tem passado. Ele diz, eu tenho visto o quanto de coisas, oportunidades, circunstâncias você perdeu unicamente pelo fato de declarar com a sua boca que você é meu. Alguns aqui podem ter perdido oportunidades de casamento, de relacionamento. Porque no momento que você se posicionou, o boy foi embora. Porque o boy magia queria era bagunça. Com crente não mexe não. Você perdeu dinheiro, você perdeu oportunidade. E ele diz assim, ainda por cima está sofrendo blasfêmia. É a cereja do bolo. A piorar a perseguição, olha para você e diz, você não vale nada, rapaz. Você não é o que você diz que é. Eu não acredito que você é cheio do Espírito. Eu não acredito que Deus habita em você. Você é comum. Você é um comum qualquer. E Jesus está dizendo, eu estou vendo, Esmirna, olha para mim, por favor. Não se permite olhar para a direita nem olhar para a esquerda. Não ouve a voz dos que vieram para roubar você de mim. Esmirna, eu estou vendo a tua luta. E o que eu vim dizer para você essa noite é, Esmirna, não temas.
Porque o mundo está olhando para você como alguém que foi destruído. E eu estou dizendo, você é coroado para mim. Porque eu tenho visto a tua luta, a tua fidelidade, a tua constância. Você tem chorado aos meus pés, mas não abre mão da comunhão com o meu espírito. Esmirna, eu vejo coroa sobre a tua cabeça. O que é que o mundo diz de você? Meu Senhor Jesus veio essa noite para dizer para você: eu não estou nem ligando porque eles estão dizendo a teu respeito. Eu vou dizer o que eu acho a teu respeito. Tem coroa na tua cabeça. Você acha que é pobre, o mundo acha que você é pobre, mas você é rico diante de mim, porque os maiores tesouros são a busca do meu reino, as buscas pelo Espírito e tudo aquilo que eu, o Senhor, posso derramar sobre a tua vida. Pode não ter dinheiro no teu bolso, mas tem muito dinheiro na tua conta no céu. Tesouros por conta do teu posicionamento. Mas vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: mas só recebe isso quem é cheio de emuná. Pergunta para mim, por que, pastora? Vou terminar. Porque os que só têm fé, quando começa a mexer no bolso, traz Jesus por um prato de lentilha. Vende a primogenitura, vende a promessa, vende o altar, vende a santidade, vende porque precisa de dinheiro. E Jesus está dizendo: o dinheiro é bom. Ele veio para te servir, não para te fazer escravo dele. Mas entenda, em nome de Jesus, você pode estar passando um aperto financeiro, mas não entrega os pontos. Não venda os teus princípios. Não venda a tua escolha de servir o Jesus de todo o teu coração. Não venda o teu posicionamento. Não se entregue. E como mirra, o mundo tem apertado a minha vida e a sua vida. E quanto mais aperta, mais o cheiro, o aroma, o perfume da unção exala. Porque o mundo em dia olha para mim e para você e diz assim: mas o cabra já apanhou tanto. É tanta gente perseguindo ele, é tanta gente falando mal dele, é tanta gente armando ciladas para pegar ele, para destruir, para paralisar. E o camarada não para, rapaz. Quanto mais ele mexe, mais Deus envia alma. Quanto mais ele canta, Deus derrama unção. Quanto mais ele abre a boca para pregar Jesus, mais pessoas vêm. Porque aperta, mas a mirra sai.